Customização clássica. Apesar de não ser conhecida por esse nome, essa é uma das mais comuns. E ela é ideal para quem quer deixar o carro com mais cara de original. As pessoas vão olhar para o seu carro, vão achar que ele veio assim de fábrica, mas ele tem alguns detalhes, ele tem uma leve pitada ali de modificação, de customização, que é o que deixa ele com um ar exclusivo. Muitas vezes, quem está pensando em restaurar o seu carro acaba indo justamente para esse estilo de customização. Você deve estar se perguntando, Felipe, por quê? Bom, a resposta é bem simples, porque mesmo quem tem por objetivo deixar o carro mais original possível, acaba alterando um detalhe ou outro do carro, seja por dificuldade de se encontrar a peça original ou por questão de gosto pessoal mesmo. E por mais original que esse carro pareça, na prática, ele é levemente customizado. Na verdade, se considerarmos que para um carro ganhar a mítica placa preta, que é destinada aos carros de colecionadores, ele precisa ter no mínimo 70% de originalidade, os outros 30% de modificações, por mais sutis que sejam, já são um tipo de customização, não concorda? Basicamente, a customização clássica ela tem três possibilidades de ser aplicada. A primeira delas é utilizando componentes de época, a segunda, caracterizando o carro como uma versão esportiva ou luxuosa que ele mesmo teve, e a terceira é se baseando em algum carro que seja similar ao seu. E agora nós vamos destrinchar detalhadamente cada uma dessas três, tá? A primeira, utilizando componentes de época. Aqui, o seu carro é tratado como se fosse ser customizado exatamente na época em que ele foi produzido. Logo, os acessórios como faróis, retrovisores, rodas, pneus e vários outros itens de customização, eles são os que eram oferecidos e vendidos no ano em que o carro foi produzido, ou na época, na década em que esse carro foi produzido. Isso é um detalhe muito importante. Veja, por exemplo, esse projeto que eu fiz de customização para um Chevrolet Fleetline 1951. Apesar do estilo Retro Rod, ele conta com vários itens de época, como retrovisores na coluna A, calotas, viseira externa de para-brisa e a pintura de carro de táxi americano dos anos 50. O mesmo vale aqui para a pintura, tá? Caso se opte por mudá-la, quem busca um tipo de customização clássica acaba optando por alterar para uma outra cor do mesmo catálogo. Então aqui nós estamos vendo como exemplo um Ford A e que foi procurada uma cor de catálogo para esse processo de restauração do carro. E nesse caso ele usa um verde balsâmico. Vale mencionar também os acessórios especiais, muitas vezes vendidos como kits e feitos por empresas brasileiras, principalmente entre os anos 80 e 90. E aqui a gente gostaria de destacar a Souza Ramos, que fazia vários kits de personalização para Escort, para as picapes também. Nessa época eram muito comuns as picapes transformadas, né? Souza Ramos era uma das que faziam com base na F1000. E a limusine do Del Rey, eles faziam essa transformação de modificação para deixar o Del Rey ali com maior espaço interno, com aquele quê de carro mais requintado do que ele já era na época. Então a Souza Ramos era uma empresa dedicada a esses kits de personalização de época. E quem está procurando fazer um carro customizado ao estilo clássico pode muito bem beber dessas referências. Outra empresa brasileira que fazia customizações de época era a Invemo. A Invemo era mais especializada em Opalas, então ela fazia versões aí de faróis duplos para Opalas, né, desde os primeiros até os Opalas dos anos 80, e fazia também para o Chevette. Aqui vocês estão vendo um Chevette Invemo, claramente inspirado no Camaro de 1970, Z28, né, com aquela grade ali quase quadrada, separando o para-choque dianteiro. Então eles tinham vários itens, né, de kit de carroceria, né, e muitas vezes também vinham com kits de motor também. A outra empresa era a Engerauto,
A Engerauto também se dedicava a fazer modificações em carros da Ford, picapes transformadas também em cima da F1000 e também em cima da pequena Ford Pampa. Vocês estão vendo que aí a Ford Pampa teve uma opção com cabine dupla muito antes da Fiat Strada, né? Então essa seria a nossa primeira picape compacta com cabine dupla. Obviamente aqui uma customização, mais uma customização feita quase que de fábrica, né? Essas empresas faziam customizações em carros novos, né? Uma outra empresa também muito famosa na época era a Sulan. A Sulan, ela trabalhava com também kits e acessórios especiais para diversos carros de várias marcas e ela ficou famosa principalmente por transformar os carros em conversíveis. Então nós estamos vendo um Fiat 147, né, que além dos faróis duplos, né, dos para-choques exclusivos, dos faróis auxiliares e das rodas, ele contava com essa carroceria aí modificada para conversível. E embaixo a gente vê um belíssimo Monza conversível, né, usando rodas escorro, interior branco, aerofólio. Então, além do uso de peças, né, de customização de época, de peças exclusivas, eles mexiam também na carroceria do carro. Também destaco aqui a Brasínca. A Brasínca era famosa pela sua parceria com a Chevrolet, era uma que customizava picapes da Chevrolet. Então tivemos várias opções que na época não eram vendidas pela própria Chevrolet brasileira, mas a Brasínca modificava. Então, se as picapes grandes da Chevrolet não tinham opção de cabine estendida, a Brasínca vendia sob o nome de Brasínca Marchador. A opção de cabine dupla era a Brasínca Andaluz. E tínhamos também a que depois se tornou a Veraneio, que na época era a Brasínca Manga Larga, fez tanto sucesso que a própria Chevrolet passou a fabricar como Brasínca Manga Larga. E vocês reparam que essa parceria vem de longe, desde a primeira picape Chevrolet no Brasil, a Chevrolet Brasil, eles já faziam essas modificações de carroceria, né? Faziam versões furgões baseado nas picapes Chevrolet Brasil. Então essa é uma parceria de longa data. Então vocês percebem que essas empresas brasileiras de customização, elas faziam peças muitas vezes em fibras de vidro, mudando detalhes como grade, para-choques, paralamas e às vezes até motores mesmo, né? Essas eu destaquei, foram as principais delas, mas tivemos muitas outras. Infelizmente pouquíssimas resistiram até hoje e não fazem mais esse trabalho de customização, muito raro. A segunda possibilidade de você customizar um carro ao estilo clássico é caracterizando o carro como uma versão esportiva ou luxuosa que ele teve. Então pegue, por exemplo, o Maverick GT. Imagino que você já deve ter visto vários nas ruas, mas que não eram GTs originais, eram simplesmente réplicas feitas em cima de modelos básicos. Então, você se pegava um Maverick 6 cilindros ou 4 cilindros, básico ou luxo mesmo, e você customizava ele colocando as faixas, colocando as rodas, o interior todo como se ele fosse um legítimo GT. Esse é um tipo de customização também muito comum. E além disso, nós temos também uma outra customização, que é você caracterizando o carro como se ele fosse uma versão de luxo dele mesmo. E aí, como exemplo, a gente pode pegar os donos de Opala, que decoram as suas versões mais simples com teto de vinil, que era um opcional das versões mais caras, né, do Opala, da Commodore, enfim. Então, essa também é uma opção, é um outro tipo de você customizar seu carro com um estilo clássico. E a terceira possibilidade é você se basear em algum carro que seja similar ao seu. Mas você deve estar se perguntando, Felipe, o que você quer dizer com similar? Bom, similar pode ser um carro da mesma marca ou então um carro que também teve uma variante vendida em outros mercados. Pegamos, por exemplo, o nosso Charger 1972 brasileiro. Como vocês devem saber, o Charger brasileiro não era igual ao Charger americano. O Charger brasileiro era simplesmente uma versão esportiva do Dodge Dart, esse sim, igual ao vendido lá nos Estados Unidos.
Só que acontece que o Dart, que foi vendido aqui, ele já era vendido lá nos Estados Unidos desde 1958. E curiosamente, no ano de 65, a Dodge lançou uma série especial do Dart chamada de Dart Charger. Era uma versão esportiva, mas limitada somente ao ano de 65, e eu achei muito curioso ele usar esse nome, Dart Charger, porque aqui no Brasil o Charger que nós tivemos era nada mais nada menos do que um Dodge Dart. Então, com base nisso, eu busquei fazer esse projeto de customização para o Charger brasileiro, inspirado claramente no Dart Charger americano de 1965. E aqui vocês podem perceber claramente as referências, né? As rodas, as falsas saídas de ar na lateral do carro, o teto de vinil somente no topo e nas colunas dianteiras e, obviamente, a cor, né? Esse amarelo bem clarinho. Então, isso seria um exemplo de uma customização se baseando em um modelo similar, tá? Um outro exemplo que a gente poderia dar é você customizando seu carro com um outro da mesma marca, mas que foi vendido aqui mesmo no Brasil. Então, tomemos, por exemplo, o Chevette Tubarão. E acredito que boa parte de vocês saibam, mas o Chevette Tubarão teve, né, versões esportivas aqui no Brasil, conhecidas como GP e GP2. Só que muitos donos de Chevette achavam que não era suficiente e acabavam colocando o motor 2.5 do Opala dentro do cofre do Chevette, criando aí os famosos Chepalas. Bom, baseado nisso, eu pensei em criar uma customização para o Chevette que tivesse essa modificação de motor, com um visual que acompanhasse essa referência pegada do Opala, né? Então, procurei me basear no Opala SS com seu padrão de faixas e criei essa customização do Chevette SS, criando uma versão que a Chevrolet muito bem poderia ter feito na época, mas não fez e fica como uma opção de customização aí para um Chevette Tubarão, usando aí também como referência os pneus faixa branca, muito típicos nos anos 70, e o interior vermelho, que foi algo que o Chevette teve somente em 79. Então vocês percebem que isso também é uma forma de você se basear em algum modelo similar, né, para fazer o seu projeto de customização. Geralmente, se evita ao máximo o uso de peças modernas que destoem do visual clássico dos carros. E aqui estão alguns projetos que eu fiz recentemente de customização clássica para esses carros. Uma Ipanema GS, uma Paraty GTS, uma Paraty GTI e um Dodge Dart com um visual mais clássico e interior do Dodge Magnum. Então, se você quiser dar ao seu carro um visual mais clássico, use essas referências, essas dicas que eu passei nesse vídeo. E aí, em qual carro você faria uma customização clássica? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Deixe o seu curtir, o seu gostei, ative o sininho, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Muito obrigado, um abraço e até mais!